Acaba o jogo aí, Corinthians eliminado da competição, Campeonato Sul-Americano. E é isso, mano. O Corinthians é uma vergonha. Hoje o Corinthians não jogou nada. Os torcedores do Corinthians têm que colocar dentro da mente aqui, ó, dentro desse globo que eles têm na cabeça, que o Corinthians é pequeno em competição sul-americana. Corinthians é pequeno em competição sul-americana. Entendam isso, mano. Você consegue entender? Corinthians não tem time, Corinthians não tem tradição, cara. Corinthians não tem, Corinthians só passa vergonha, mano. Vocês precisam entender isso, cara. A bagunça que tá dentro desse time, a bagunça que tá dentro do comando do Corinthians, cara. Hoje que o Corinthians jogou contra o Huracan foi uma vergonha, do primeiro ao último minuto. Primeiro ao último minuto, o Huracan jogou com reserva. Reserva os caras jogou. Com reserva. Reserva. Que os caras estavam disputando uma final. Reserva os caras jogou. O Corinthians entrou com força máxima pra jogar porra nenhuma. Pra não jogar porra nenhuma. O time do Corinthians é ruim, mano. Isso que os torcedores do Corinthians têm colocado dentro da cabeça. O time do Corinthians é ruim. O time do Corinthians não tem tradição de Libertadores, mano. Não tem tradição. Não adianta vocês querem uma coisa que não dá, mano. Não dá, mano. Não tem tradição. O time do Corinthians é horroroso. O time do Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores. Fomos eliminados da segunda divisão, que é o Campeonato Sul-Americano. Time horroroso. Só tem time ruim. O Corinthians consegue ser pior que os times ruins. O time do Corinthians consegue ser pior. O Corinthians é eliminado justamente... Acesso negado de novo, porque é ruim. Porque é ruim. O time do Corinthians é horroroso, mano. É horroroso. É horroroso. O Corinthians é eliminado, conseguiu perder. Lá na Argentina, o Corinthians não deu um chute pro gol. Um chute pro gol sequer. Uma defesa difícil o goleiro dos caras fez. Porra nenhuma, cara. O Corinthians não fez nada. O jogo inteiro. O jogo inteiro o Corinthians não fez nada. Nada, mano. Nada. Absolutamente nada. Então é isso que vocês veem aí, mano. Vocês comemorar uma vitória contra o Novo Horizontino, time de Série B, e achar que o Corinthians ia golear o Huracan, vocês estão loucos da cabeça. Isso que os corintianos modinha que vai lá pro estádio achar que o Corinthians tá uma maravilha e não tá merda nenhuma, tá horroroso. Tá horroroso, só quem viu lá dentro do estádio o Corinthians jogando contra o Novo Horizontino é uma vergonha. Se o time do Novo Horizontino fosse um pouquinho melhor, teria ganhado do Corinthians. Então é isso que vocês vão ver aí, mano. É isso que vocês vão ver no restante dessa temporada. Uma vergonha atrás de vergonha. Fomos eliminados de competições sul-americanas porque não temos tradição. Não temos tradição. Não temos tradição em Sul-Americana e ainda menos em Libertadores. E é isso. E é isso. Corinthians eliminado justamente, tá? Corinthians tá uma bagunça. Desde do Augusto Melo, já começou essa semana, já começou segunda-feira com uma bagunça. E agora? E vocês achando que o Corinthians ia ganhar do Huracan? Vocês estão loucos, mano. Vocês estão loucos, os corintianos modinha aí. É os corintianos modinha. Os corintianos que acham que o Corinthians ia golear. Não ia, mano. Não ia. Conseguiu perder pro time reserva, mano. O time reserva dos caras. Era o time reserva. E o Racing tava ajudando nós, tava ganhando. O Racing tava ganhando do América de Cali. Conseguiram fazer o improvável. O improvável o Racing tava tentando fazer lá na Colômbia. Mas o América de Cali empata. Então é isso que vocês vão ver o restante da temporada. Uma vergonha. Daqui a pouco vão começar a pedir a cabeça do Dorival, falar que a culpa é do Dorival, mas não é. A culpa, sabe de quem? É desses jogadores aí, ó, que recebem muito dinheiro para não jogar porra nenhuma. Essa é a verdade. Desses jogadores aí que recebem bastante dinheiro, bastante, eles recebem muito, muito. Eles deviam jogar tudo que eles têm para jogar, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque eles não estão nem aí, né? Estão nem aí, ó. Eles estão nem aí. Daqui a pouco vem um time lá com mais dinheiro, chama eles e eles vão, mete o pé. Mas quem fica é nós. É a gente que fica, os corintianos. Então é isso, Augusto Melo. Nem vou falar mais nada. E é isso. Os jogadores do Corinthians estão de parabéns aí, ó. Estão de parabéns com a vergonha. Com a vergonha que vocês fizeram, tá? Com a vergonha, o vexame que vocês passaram de novo. Já não basta ter passado vergonha na pré-Libertadores e agora. Parabéns aí, ó. Ao Carrilho,
ao Maicon. Mano, dá dor no olho ver o Maicon jogar. O Coronado, que ganha 2 milhões por mês, pra não jogar porra nenhuma. Faz um gol em Paulistão, acha que é o rei. Parabéns aí, ó. Romero, parabéns a todos os jogadores, a todos. Eric Stowe, que é convocado para aquela seleção porque não tem ninguém pior que ele. É isso aí, André Ramalho. É isso aí, ó. Parabéns aí, ó. Parabéns que esse time horroroso do Corinthians. Corinthians é eliminado. Corinthians é eliminado justamente pela sequência, pelos jogos que fizeram na Neoquímica Arena. O jogo contra o Racing, que o Corinthians ganhou aqui na Sul-Americana, foi uma vergonha. Foi uma vergonha jogar contra esse time do Racing. Uma vergonha. E vocês achavam que se o Corinthians passasse do Huracan, você acha que o Corinthians com esse timinho horroroso aí, esse timinho ridículo, ia pra frente? Ia pra frente? Não ia, mano. Não ia, mano. Esquece, mano. Esquece. Tem que colocar aqui dentro da cabeça, dentro da mente, que o time do Corinthians não tem tradição, porra. Não tem tradição, mano. Esquece isso daí. Esquece. Esquece, mano. Corinthians não consegue jogar Libertadores. Corinthians não consegue jogar Campeonato Sul-Americano. Não dá. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Eliminado aí. Uma vergonha. Mais uma eliminação no ano. Já é a segunda. Vamos ver qual é a próxima. A próxima é a Copa do Brasil. A próxima é essa que resta pra nós. Ai, ó. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. É uma vergonha, mano. Tanto de dinheiro que esses caras ganham. Tanto de dinheiro que esses caras ganham. Apresentar um futebolzinho desses. Aí amanhã eles acordam. Tá tudo bem, né? A gente jogou, a gente tentou. Eles vão falar isso na entrevista, né? É o que eles sempre falam, né?